Legal. Ok, então, boa tarde, pessoal. Bom, vamos retomar aqui a questão dos ponteiros, tá? Só que agora fazer algo um pouquinho mais complicado. Então, se a gente lembrar na aula passada, tinha aqui a minha função main. Dentro dessa função main, a gente definiu uma variável, essa variável ela sendo do tipo ponteiro. Então, para ela ser do tipo ponteiro, a gente tem que colocar o tipo e o nome da variável com um asterisco antes do nome, para indicar que essa variável ela é do tipo ponteiro. E o que acontece? Quando você usa a função de alocação dinâmica, um bloco de memória ele é criado, mas ele é criado fora da nossa função, tá? De modo que a nossa variável A guarda o endereço do primeiro elemento desse bloco. Então, esse é o valor que está dentro da nossa variável A. Ah, entendi. Opa. Esse pra cá, acho que não pega mais. Então, dentro da nossa variável A, nós temos o endereço do primeiro elemento desse bloco aqui de valores. Tá? E, obviamente, a nossa variável A, ela em si tem um endereço onde ela está localizada. Então, perceba que isso é ligeiramente diferente de eu ter uma variável comum. Então, por exemplo, quando eu tenho uma variável que é simplesmente um inteiro, essa variável, ela também está localizada aqui na memória do computador. Ela também tem um nome e um tipo. Então, está lá a minha variável, que eu estou chamando ela simplesmente de B. Ela tem um endereço de memória. E dentro dela, provavelmente, eu vou ter um valor inteiro e não um endereço de memória. O que é comum é a gente abstrair esse negócio todo, ignora todos esses detalhes aqui, considera simplesmente a variável A, ignora inclusive o endereço onde ela está localizada, o endereço onde esse bloco está localizado também, e considera que essa nossa variável A simplesmente guarda uma informação de onde que começa esse bloco aqui. E aí, a partir disso, eu posso acessar todos os elementos existentes dentro desse bloco, como se esse bloco ele fosse um vetor. E agora eu posso pensar nesse elemento como sendo o índice 0 do meu vetor, o próximo o índice 1, o próximo o índice 2, o índice 3, até o n-1, onde esse tamanho aqui ele é definido a partir da chamada da função malloc, quando eu digo que a minha variável A vai receber malloc de n vezes o tamanho do tipo que eu estou definindo. Nesse caso aqui, um int. Então, aqui a minha variável A, ela é construída, reservado espaço para ela dessa maneira aqui. Então, agora, esse meu bloco ele tem n elementos, eu posso contar a partir do 0 até o n-1.
Dúvidas? Não? Legal. O que aconteceria se, em vez da minha variável A, ela ser um ponteiro para inteiro, se ela fosse definida dessa forma aqui? Com 2 asteriscos. É um ponteiro de ponteiros. Então, agora, quando eu reservo espaço para minha variável A, usando a função malloc, tá? Minha variável A está aqui, deixa eu desenhar aqui o bloco dela. Quando eu reservo espaço para minha variável A, primeira mudança é que eu vou reservar espaço não para inteiros, mas para variáveis do tipo ponteiro. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui ligeiramente diferente para a gente poder entender um pouco mais dessa situação. Então, eu tenho lá os meus N blocos. Vou colocar aqui na vertical, depois a gente vai entender o motivo de eu escrever ele nesse formato aqui. Onde eu tenho o elemento 0, o elemento 1, 2, o n menos 1. A minha variável A, ela tem informação, ela guarda a informação aqui, de novo, do primeiro elemento desse bloco. Tá? Porém, esse meu bloco branco, ele não é um bloco onde eu posso guardar números inteiros. Cada bloquinho desse aí, eu posso guardar um ponteiro de um inteiro. Então, de novo, eu posso utilizar a função malloc para esse primeiro elemento. Então, o A, índice 0, ele recebe uma alocação dinâmica, tá? Para uma determinada quantidade de números que eu quero guardar. Por exemplo, aqui eu chamei de M, a quantidade de colunas que eu tenho ali, tá? de elementos dentro dessa coluna. Então, vamos dizer que eu tenha T valores aqui diferentes. E para essa alocação, aí sim, eu vou alocar espaço para números inteiros. Então, na prática... Nesse amarelo, eu estou alocando N espaços, que é esse carinha aqui, onde cada um deles vai guardar um ponteiro. Por isso que tem um asterisco aqui. Tá? Porque foi um outro tipo que eu defini aqui. Ao invés de ser só um ponteiro, ele é um ponteiro duplo. Tá? Aí agora, eu posso alocar espaço para esse bloco aqui, que é o índice 0 do meu vetor. O A, ele é um ponteiro, mas ele pode ser visto como um vetor. Então, quando eu olho para o A como um vetor, eu posso acessar o A índice 0, o A índice 1, índice 2 e o índice n menos 1. E como dentro desse cara aqui eu tenho um ponteiro, eu posso alocar espaço. Tá, deixa eu achar outra cor aqui. Posso alocar espaço para uma determinada quantidade de elementos. Deixa eu fazer de novo. Eu preciso de um espaço um pouquinho maior. Então, eu posso reservar espaço aqui, alocar espaço
para um outro bloco. E dentro desse bloco eu posso ter diversos elementos. O intuito é uma matriz. Exato. E aí, esses elementos, eles vão ser indexados como o A índice 0, que é esse elemento bem aqui em cima. Só que o A índice 0 é referência para esse bloco azul todinho. E se eu quiser acessar esse elemento específico aqui, eu coloco um outro índice. Se eu quero acessar esse elemento aqui, é o A índice 0. Se eu quero acessar esse último elemento aqui, o A índice 0, T menos 1. A ideia é que agora, como eu tenho dois ponteiros, quando eu tenho um ponteiro, eu posso fazer uma indexação. Aqui é índice 0, índice 1, índice n menos 1. Agora, como eu tenho dois ponteiros, eu posso fazer duas indexações. Então, o índice 0, eu acesso esse bloco azul todinho. Na verdade, eu acesso o primeiro endereço desse bloco azul, que seria esse primeiro elemento. E com o segundo índice, eu acesso o primeiro elemento, o segundo, o terceiro e assim por diante. Eu teria que pegar o valor de inteiro antes, né? Eu não queria pedir o valor de n, tinha exatamente o valor inteiro, para depois fazer o valor. Sim, sim. Eu estou supondo aqui que esse valor ele é conhecido. Ele não é um número negativo, por exemplo. Senão você não consegue fazer a alocação. Tá. E se eu deixasse isso válido, eu poderia pegar um valor que tinha lá. Sim, e aí pode ser um valor absurdamente grande, por exemplo, maior até do que a quantidade de memória que você tenha disponível. Oi? Qual índice 1? Não necessariamente. Você pode definir com tamanhos distintos, se você quiser. Como você vai fazer uma alocação aqui e você utilizou esse valor T, você pode, por exemplo, tá? Geralmente não é o caso, mas você pode dizer o seguinte: o A índice 1 ele vai ser uma alloc de outro valor, T2, que não necessariamente precisa ser uma variável T2, mas pode ser que depois de algum tempo você mudou o valor da variável T e agora você tem um tamanho diferente. Para essa primeira aqui eu teria, por exemplo, 4 bloquinhos azuis. Para a segunda, seria a segunda alocação que eu estou fazendo aqui, eu teria uma quantidade bem maior de bloquinhos azuis aqui. Eu vou fazer eles pequenininhos, não vai caber a minha escrita, mas só para você entender que na prática eles poderiam ter tamanhos distintos. Se eu quiser digamos, se eu printar o A índice 0, aparece o quê? Se você printar o A índice 0, provavelmente vai aparecer lixo. Tá? Não aparece o primeiro elemento. Porque você precisa acessar o A índice 0, índice 0. Tá. Então, a ideia é que agora você pode ter uma matriz, né, para guardar valores distintos. Essa matriz agora ela pode ter quantas linhas você quiser, são esses índices vermelhos aqui, e cada linha pode ter um número de colunas diferentes. Geralmente a gente vai ter sempre o mesmo número de colunas. Perguntas? É uma forma de você guardar espaço para uma matriz. E aí, sendo um espaço para uma matriz, a única observação que a gente tem que ter, as duas únicas observações que a gente tem que ter, todos os elementos aqui desses bloquinhos azuis, eles são do mesmo tipo. Tá? Então, se eu definir a minha matriz como uma matriz de ponteiro de inteiros, no final das contas, o que eu vou ter? Dentro desse bloco branco, endereços para números inteiros, dentro desses blocos azuis, números inteiros. Se no lugar do int eu utilizar um float, então eu vou ter um ponteiro de ponteiros de floats, e para cada um dos ponteiros aqui dentro desse bloco branco, um vetor de números float. Perguntas? Então, no amarelo está guardando espaço, o tamanho de um ponteiro inteiro. No amarelo, eu estou guardando o endereço de um ponteiro de inteiros. E aí, esse ponteiro de inteiros, o espaço que eu guardei é esse bloco branco todo. Certo, mas o tamanho do ponteiro inteiro. Ele faz
Isso. Então, por quê? Porque eu estou reservando N espaços para ponteiros. E aqui eu estou reservando T espaços para inteiros. Teria diferença se tirar a característica do código inteiro? Teria, porque o tamanho de uma variável do tipo ponteiro é diferente do tamanho de uma variável do tipo inteiro. Pode até ver isso aqui. Eu preciso, acho que da biblioteca stdlib.h. Eu vou ter que criar aqui. Pode falar. Eu peguei um conteúdos int. Aí quando foi lá, eu fui definir lá dentro, eu poderia definir um float, eu tinha que ser int também. Tipo, eu fiz uma malloc, n size of int. Aí o conteúdo, aí lá dentro, malloc, t, int, size of float. Não vai funcionar. Talvez até o compilador deixe você fazer, talvez. Tá? Os compiladores de hoje eles são mais chatos, eles já dão mensagens de erro quanto a isso. Mas se você fizer, pode dar erro. Na hora de não, se o compilador deixar passar, pode dar erro na hora que você for executar o seu código. Então, sim. Se eu quiser fazer diferente, aí a gente vai ter que utilizar uns conceitos que a gente vai ver depois da metade do semestre, que são estruturas e uniões, né? Unions. Porque foi assim que o cara que criou o C quis. Tipo, é melhor do que você escrever assim, né? Tem, como estou falando. Mas se for string, só pode armazenar caractere. Não pode armazenar inteiro. É diferente, por exemplo, tá? Completamente diferente. Não era esse terminal que eu queria abrir. A gente vai falar de structs. Só que perceba que... cadê... Não quero você. Totalmente diferente disso aqui, né? Dentro da minha lista no Python, eu posso ter inteiros, números, strings, eu posso ter dicionários. Na verdade, como não tem nada, não dá para saber se é um dicionário ou se é um conjunto. Eu posso ter listas e eu posso ter praticamente tudo que eu quiser. Eu posso criar novos tipos de informações e guardar ali dentro. Por exemplo, vocês vão aprender na disciplina de PO que você pode criar um objeto chamado classe. Esse objeto pode ter um nome, só que eu acho que eu esqueci de definir aqui o construtor. E aí ele não vai... Eu tenho a minha lista aqui e eu posso ter um negócio como esse. Percebam que o último elemento aqui da minha lista, ele não tem um formato organizado como os outros. Por quê? Porque ele é uma estrutura que a gente definiu dentro do próprio Python. E aí a gente pode acessar esse elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o A índice
5. Se eu tentar exibir ele, ele vai dizer que é um objeto do tipo pessoa, mas eu sei que dentro desse objeto eu tenho um nome e uma profissão. Então, a minha lista no Python ela pode ter qualquer coisa que você queira. Tá? No C a gente não pode fazer isso, mas quando você compara com um código parecido com esse que está aqui embaixo, é uma baita de uma evolução. Tá? Sabe o que é isso aqui? É simplesmente você guardar o valor desse negócio aqui nesse outro aqui. Que fica mais fácil assim, né? Enfim, vamos voltar aqui e então, por exemplo, se a minha variável ela é do tipo inteiro, eu tenho 4 bytes de tamanho. Se a minha variável é do tipo ponteiro, eu tenho 8 bytes de tamanho. Se a minha variável ela é do tipo float também, é 4 bytes de tamanho. Se ela é do tipo caractere, é 1. Então, cada tipo de dados tem um tamanho diferente. Se eu fizesse um viés de ponteiros de float também seria 8, seguindo o mesmo padrão do int. Porque o int normal é 4. O ponteiro de int 4. É 8. Se então o float é 4, o ponteiro de 8 seria 8 também. Então, ponteiro de float também tem 8, ponteiro de char também tem 8. Hã? Porque quem fez o compilador decidiu que era assim. Simples desse jeito. Tá? Mas, basicamente, o que é isso? Quantos vetores? Um vetor de quantas índices? 8 vai. Basicamente, para responder a sua pergunta, isso tem a ver com a arquitetura do seu processador. Como vai considerar um sistema de endereços? Tem tudo a ver com o sistema de endereços, né? Por quê? Porque a nossa variável ela guarda um endereço de memória. Então tem tudo a ver com endereços, com o sistema de endereços. E aí quando você tem um computador de 32 bits, significa que esse seu computador ele tem 32 bits para guardar informações sobre endereços de memória. Quantos endereços de memória eu posso contar com 32 bits? Como é que eu... 32. Dois elevado a 32, que dá esse número aí. 32 bits nada mais é do que 4 bytes. Se o seu computador ele tem 64 bits, então você pode contar essa quantidade de endereços IPs. 64 bits nada mais é do que 8 bytes. Então, basicamente, eu
sei que nesse computador que eu estou fazendo esse código agora, eu tenho uma arquitetura de 64 bits, então eu tenho 8 bytes de endereçamento, ou 64 bits, para poder endereçar as minhas variáveis do tipo ponteiro. Perguntas? Certo, então eu reservo 8, no caso, size-off, em amarelo, size-off, inteiro de contexto, eu reservo aquele espaço de branco da vertical. Esse espaço em branco na vertical. Como cada um deles tem 8 espaços de tamanho, então é n vezes 8 bytes, que tem esse bloco branco aqui todinho. Perguntas? Perguntas? Esse cálculo ele não é importante, tá? É só para você saber quantos bytes de memória o seu computador consegue contar. Esse número aqui de cima, se eu estivesse contando isso em quantidade de bytes de memória, quantos bytes são? Muitos quantos? Não, bytes. Quantos bytes? Que número é esse? Quatro bilhões. 4 bilhões de bytes, traduzindo em nome de múltiplos de bytes. Kilobyte, megabyte, gigabyte. 1000, 1 milhão, 1 bilhão. Então, quando você tem um computador de 32 bits, o máximo de memória que você pode ter no seu computador é 4 bilhões de bytes. Não adianta você botar mais do que isso. E aí talvez vocês não tenham passado por isso, mas quem tinha computador de 32 bits, queria botar 6 GB de memória, não pode. 8 GB não pode. Para você ter um computador com 8 GB de memória, ele precisa ser um computador de 64 bits. Porque aí você pode ter essa quantidade de memória. 18 alguma coisa, não sei o que é. Mesma coisa, por exemplo, para endereços IPs. Endereços IPs são 32 bits, mas endereços IPv4 são 128. Como é? Então você tem... O que faz aumentar o tamanho da variável é a quantidade de casos. Por exemplo, o número de quantos algarismos caberia no inteiro. Se você está utilizando um inteiro normal, que ele tem lá os seus 4 bits, então você tem essa quantidade de valores possíveis para você colocar dentro do seu número inteiro. Se ele for um número positivo, ele vai de 0 até 4 bilhões, 295 no final. Se ele for um número que você permite ter negativos, ele vai de 0 ele vai de menos esse número aí até esse número aqui. Isso para inteiros de 32 bits. Perguntas? Vou escrever aqui do lado.
atualmente? Qual o valor? Esse aqui de cima? Tem. E você faz isso todo dia. Sem saber, mas você faz isso todo dia. Você extrapola esse valor aqui. Bem facinho. Você acessa o sistema acadêmico? Acessa o seu e-mail do Google? Acessa essa ferramenta aqui? Todas elas utilizam HTTPS. HTTPS significa que você está utilizando HTTP com criptografia. Criptografia, você utiliza um modelo de criptografia chamado RSA, que utiliza chaves de 2048 bits. Não é 128, não é 32, não é 64. São 2048 bits. Se você for muito neurótico com segurança, talvez a sua chave tenha 4096 bits. Se vocês lembrarem, aquele RSA que eu mostrei para vocês, gerar a chave para você mandar os exercícios do CS50, acho que foi 512, foi 1024. Acho que foi 1024 bits. 4096. Pronto, 4096 bits. Então, esse é o tamanho da sua chave. Um número de 4000, minto, 2 números de 4096 bits. Ok. Então, voltando para os nossos ponteiros. Então, eu vou criar um ponteiro duplo para representar a minha matriz. Tá? E, seguindo o nosso exemplo aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é reservar espaço para esse N aqui. Então, se for uma matriz, eu posso pensar nesse N como a quantidade de linhas da minha matriz. Então, vou ter uma variável aqui que eu vou guardar a quantidade de linhas da minha matriz, por exemplo, 3 linhas. E aí eu vou fazer com que essa minha matriz vou mudar aqui, né? Ela tenha espaço suficiente para guardar uma determinada quantidade de linhas. Na prática, o que diferencia do que pode ter vírgula? O que diferencia é... a questão do tamanho não diferencia, como a gente já viu, né? O que diferencia é a maneira como o seu processador vai acessar esse bloco de memória, que vai ser do mesmo tamanho, e interpretar esse bloco de memória. Como a gente falou lá no começo do semestre, eu posso interpretar um bloco de bits como sendo um caractere. Então, se tiver essa sequência aqui, que eu não lembro de cabeça, mas vamos lá. O conteúdo pode ficar decimal. O inteiro não pode. Ou pode? O inteiro não pode. Mas no float, sim. No float, sim. Se eu tiver essa sequência aqui de bits, aqui representa o número 65, eu posso olhar para isso de diversas formas diferentes. Eu posso entender que dentro do meu bloco de memória tem esse monte de zeros e uns. Isso corresponde ao número 65, ou eu posso, acho que assim, não lembro. Ou eu posso olhar para esse mesmo número, que é uma sequência de zeros e uns, e achar que é o caractere A. Como é que o meu computador vai diferenciar um do outro? Quando eu digo para ele, olhe para esse bloco de memória aqui como um número inteiro. Ele vai entender que essa sequência de zeros e uns é o número 65. Olhe para esse bloco de zeros e uns aqui como sendo um caractere. Ele vai olhar o mesmo bloco aqui como a letra A. Mesma sequência de bits.
Perguntas? Ok. Então, reservei espaço para supostamente guardar um bloco com várias linhas. Seria esse meu bloco branco aqui. Nesse caso, quantidade de linhas igual a 3. Detalhe importante, a função malloc, o que ela faz? Ou o que ela tenta fazer? Ela tenta, dentro da memória que está disponível para o seu código, encontrar um bloco que tenha espaço suficiente para essa quantidade que você pediu para ela. Nesse caso, n, ou no meu caso aqui, linhas, que é 3, vezes o tamanho de um float, que é 4. Então, nesse caso, eu estou pedindo para a função malloc encontrar para mim 12 bytes de memória e guardar esses 12 bytes de memória. Ah, desculpa, tem razão. Tem razão. Deveria ser um float asterisco. Então, aqui vai ser 8. Então, o que eu estou dizendo é, malloc, arrume para mim 24 bytes na memória do computador. 24 bytes é tranquilo, ele vai achar, inclusive, em dispositivos pequenos. Tá? Se, em vez de trabalhar com essa quantidade de linhas, você estiver trabalhando com matrizes muito grandes, tá? Sei lá, 2048 ou mesmo 2 milhões de elementos dentro da sua matriz, tá? Aí você vai precisar de muito mais endereços de memória. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que dentro da memória não está só o seu código, tem outros programas rodando, tem o sistema operacional, tem o Word, tem não sei o que mais, tem o Firefox. Pode não ter espaço suficiente para esse bloco aqui. Quando tem espaço suficiente para esse bloco, a função malloc vai me dizer o endereço desse primeiro elemento. Quando não tem espaço suficiente para esse bloco aqui, dentro da minha matriz, eu vou ter um endereço nulo. Eu não vou ter acesso a nenhum endereço de memória. Então, é normal que toda vez que você chame a função malloc, você verifica se dentro da variável matriz eu tenho de fato um endereço ou se eu recebi um valor nulo. Se eu tiver recebido um valor nulo, eu preciso chamar a função exit de dentro da biblioteca stdlib.h e passar um número aqui qualquer para indicar que aconteceu algum erro. Depois a gente entende melhor o que significa esses números. Perguntas? Existe um comando que eu acho que é p-erro, como é que ele diz o nome do erro que... Aí você precisa dizer, não é que ele diz o tipo de erro. Você vai definir uma tabela de erros e vai utilizar essa função p-erro para imprimir o erro para o usuário. Mas seria simplesmente equivalente você botar um printf aqui dizendo que Quando não consegue alocar, o valor dela fica nulo. Fica nulo. É para encerrar o programa. Só que o exit ele pode estar em qualquer função, não só na função main. Como eu estou na função main, eu poderia aqui usar isso aqui. Teria o mesmo resultado. Mas só para garantir que quando você estiver chamando em outras funções, se você usar o return, ele vai voltar para a função main, e não encerrar o código. Tá? Bom, como eu estou fazendo com exercícios com valores pequenos, eu não vou fazer essa verificação para deixar o código mais simples. Então, mas lembre-se, toda vez você tem que fazer. Tá? Toda vez que você usar a função malloc ou as outras funções equivalentes a ela, que a gente vai ver algumas, obrigatoriamente você precisa fazer a verificação de erro. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós reservamos espaço para esse bloco branco aqui
E agora eu posso alocar espaço para as colunas da minha matriz. Como eu tenho 3 linhas, então eu preciso alocar espaço para cada uma das colunas. Não. Poderia. Tem que criar uma variável coluna. Aí, como eu não defini isso aqui ainda, né, eu tenho que criar minha variável de colunas. Sei lá, 2 colunas só, para não ter um monte de números. As colunas que vão dentro lá vai dar linhas que vão ser. É porque quando você olha aqui, né? A coluna não tem que ser um ponteiro, a coluna é normal, é um fluxo normal. É, porque é o que vai ficar guardado aqui, né? Aí se você observar, eu estou dando esses nomes aqui, mas assim, você pode dar os nomes que você quiser, tá? Mas o fato é que quando você olha para a maneira que você acessa os elementos, como ele se parece com a matriz que tem uma determinada quantidade de linhas e uma determinada quantidade de colunas, então fica mais fácil do seu cérebro associar que esse ponteiro duplo aqui ele se parece com uma matriz. Tá? E aí eu acho que é mais fácil de você entender o conceito. Perguntas? Ok. Então, essa é uma maneira da gente fazer. Eu vou já mostrar outras duas. Na verdade, eu vou mostrar só uma diferente, porque a outra vocês já sabem que é mais fácil de fazer. Eu, em vez de repetir isso aqui, eu boto um for, né, para fazer essa alocação. E agora eu posso passar por cada uma das linhas da minha matriz passar por cada uma das colunas da minha matriz Você pode botar um %i aqui para poder dizer que você vai pegar a linha e a coluna. Então, deixa eu botar isso aqui para a próxima linha, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, com essa linha 15 e 16, que ela poderia ficar numa linha só, mas aí para a gente conseguir visualizar, eu quebrei ela. Tá? Eu estou dizendo que eu vou preencher a linha I, a linha chamada linha I, a coluna aqui da matriz, com um determinado valor. E só para eu poder visualizar um texto organizado, então eu tenho essa informação aqui que me pede o índice linha e o índice coluna. Não. Linha é uma variável que eu estou criando aqui dentro do for. É um número inteiro. Tá. Porque linhas é a quantidade de linhas da minha matriz. E aí eu posso repetir basicamente o mesmo for aqui. Só que agora, em vez de solicitar os dados, eu vou imprimir um número em ponto flutuante que corresponde à minha matriz, linha, coluna, e eu posso dar um espaço entre os meus números aqui.
E quando eu terminar de exibir todos os dados de uma linha específica, ou seja, para cada uma das linhas, eu estou exibindo as colunas da minha matriz. Aí eu posso colocar um /n depois de imprimir todas as colunas. Ponteiro 3, e ele deu um erro aqui, porque eu não incluí a biblioteca CS50. Ok, compilou. Vamos executar o código, ver se ele se comporta como a gente espera. Ele vai me pedir diversos valores aqui. Não ficou como deveria, mas, enfim, apareceu lá na nossa matriz. Sim. Perguntas? Não apareceu aqui na casa decimal no float, eu boto o %1, não aparece o ainda. Aí, se você quiser deixar ele mais organizadinho, você pode vir aqui nesse processo de exibição, dizer quantas casas decimais você quer e quantos espaços aqui, contando todo mundo com casa decimal e tudo. Simplesmente você vai ter que compilar de novo, executar mais uma vez. E agora ele faz uma exibição um pouquinho mais organizada. Perguntas? Não. Ficou de 2 em 2 porque ele botou o print no final do código. No final, no final do for. E porque eu tenho duas colunas apenas, né? Tá vendo que minha coluna 0 e a coluna 1. Coluna 0, coluna 1. Aí ele ia botar uma coluna bem grandona. Professor, por que eu falei esse sistema um ponteiro de ponteiros em vez de apenas criar uma matriz? Aí eu vou pedir para você ver o vídeo da aula passada que eu explico como que dentro da memória as coisas funcionam. Você vai perder os dados quando a sua função acabar. Se tiver tudo dentro da função main, não tem problema. Mas se você fizer tudo dentro da função main como a gente está fazendo aqui, você vai ter uma função main de 50 mil linhas. Tá? O ideal... Quando você faz esses processos de uma função, não é que a função fecha as coisas marcadas, mas que não deveria ficar armazenado. O ideal é que você siga as regras desse livro aqui, tá? Que ele diz que você não deveria ter funções tão grandes assim. Oi? Conheço. Bom, essa é uma maneira que a gente tem, então, de fazer esse código, tá? Eu vou refazer ele, só que agora de uma maneira ligeiramente diferente. E para isso, eu vou copiar essas primeiras linhas aqui, porque elas vão ser idênticas, então eu não vou gastar tanto tempo assim escrevendo esse bloco. Mesma coisa de novo. Tenho a quantidade de linhas, tenho a quantidade de colunas, defini a minha matriz como um ponteiro de ponteiros. Tá? Estou supondo que essa parte branca ela já foi alocada. De novo, teria que vir aqui, se matriz, ela for nula. Você tem que fazer a sua verificação de erro, tá? Não vou fazer isso. Mas vocês precisam fazer para garantir que as coisas estão funcionando corretamente. Só que agora, em vez de alocar espaço para uma linha, o que eu vou fazer aqui?
Inclusive aqui era para ter dado erro, né? Então, em vez de alocar espaço para uma única linha, eu aloquei espaço para essa quantidade de elementos. Quantos elementos eu vou ter em matriz 0? Hã? 48. Não, quantos elementos? 6 elementos, né? Nesse caso específico aqui. Ou, numa situação geral, se eu pedisse para serem informados os valores das quantidades de linhas e colunas, eu teria a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas, que nada mais é do que a quantidade de elementos que eu preciso para preencher a minha matriz. Tá? Observação importante. Deixa eu pegar aqui, apagar essa informação. Opa. Apagar essa informação. Apagar isso aqui. Bom, vamos lembrar que esse elemento aqui, ele está em algum endereço de memória. Tá? Por exemplo, o endereço 42. Vou botar desse lado de cá. Se ele deixar... Beleza. Então, por exemplo, ele está no endereço 42. Como a gente sabe que esse carinha aqui, ele tem um tamanho definido, então, cada bloquinho desse aqui tem que tamanho? Cada quadradinho desse branco aqui. Qual o tamanho desse... Tamanho de um ponteiro de float, que é 8. Então, o endereço desse próximo número aqui, onde que ele está? 50. 50? Não. Hum? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4A. A gente está falando de hexadecimal. As letras entram aqui também. Tá. O próximo. Qual vai ser o próximo? E para cada um dos próximos, ele vai aumentando de 8 em 8. Algo extremamente importante a respeito disso aqui é que eu posso me referir a esse primeiro elemento aqui tanto como sendo o A índice 0, já que o meu A ele é um vetor de ponteiros. Então, o A índice 0 é esse primeiro elemento aqui. Como eu posso me referir a ele simplesmente como A? Eu não preciso usar esse índice 0. Tá? Só que para poder utilizar somente o A, geralmente, a gente vai ter que botar o asterisco A para dizer o seguinte. Se eu olhar só para a variável A, eu estou olhando para o conteúdo dela, que é o endereço de memória. Então, eu teria aqui dentro 42. Tá. Quando eu olho para asterisco A, eu estou olhando para o valor que tiver aqui dentro. Que também é um endereço de memória, só que é o endereço de memória do próximo elemento aqui que a gente vai acessar. Se eu quero acessar esse outro elemento aqui, se
Se eu quero acessar esse outro elemento aqui, eu acesso ele como o A índice 1. Se eu quiser acessar dessa forma aqui, eu vou acessar o A mais 1. Então, a minha variável A, ela é ponteiro, eu posso somar números a ela, só que tem uma pequena diferença. Se ele fosse somente um número inteiro e eu somasse um valor, né? Se ele fosse, por exemplo, só o número 42 e eu somasse mais um, ele seria 43. Tá? Mesmo que seja hexadecimal, seria 0x43. Mas como a minha variável A ela é do tipo ponteiro, quando eu somo mais um, não vai ser somado um único valor a ele. Vai ser somado o tamanho do ponteiro que aquela variável representa. Então, como aquela variável representa um tamanho 8, então A mais 1 não vai ser 43. Vai ser o 4A. Só que 4A é o endereço de onde está a minha variável. Se eu quiser acessar o conteúdo dela, Se eu quiser acessar o conteúdo dela, eu vou ter que botar o asterisco antes. Eu vou acessar o A mais 1, só que aí eu uso o asterisco para quê? Para dizer que eu não quero pegar o 4A, eu quero pegar o que está dentro do endereço 4A. Nesse caso, o índice 1 do vetor. Tá. E por que isso é importante? Porque aí agora eu posso dizer o seguinte: a matriz 1, ela vai ser a matriz 0, que é esse endereço que está aqui, mais 1. Ou, de outra forma, como a matriz ele pega o endereço do primeiro elemento, a matriz mais 1 pega o endereço do elemento seguinte. Então, você pode fazer dos dois jeitos. Tanto definindo o tamanho, tanto com nesse colunas, tanto nesse colunas. Aqui a diferença é que, ao invés de alocar espaço individualmente para cada um, eu aloquei um bloco maior de espaço para o endereço de todos os elementos. E agora, o que isso representa é o seguinte: eu reservei um espaço aqui, cadê? Para vários elementos. De uma vez só. Isso é o que representa a linha 10. Depois eu fiz o elemento 0 apontar para o primeiro elemento aqui. Depois eu faço o elemento 1 apontar para o primeiro elemento da matriz, mais uma certa quantidade. Na verdade, eu nem deveria botar mais um aqui. Eu deveria colocar aqui a quantidade de colunas. Aí agora eu estou deslocando o meu ponteiro a partir do início uma determinada quantidade de colunas. Então, se eu fizer para o próximo, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar um elemento mais adiante. Esse espaço aqui é o espaço do número. Esse aqui é o primeiro número. Então, por exemplo, se eu botar dentro da minha matriz os números 1 e 2 na primeira linha, então, a partir do índice 0, eu acesso esse primeiro elemento. Então, o índice 00 é esse, o índice 01 é esse. Mas o índice 1, ele não olha para esse número mais aqui, ele olha para o próximo. Então, se eu colocar aqui o 5 e o 10, então o índice 1 está olhando para esse,
significa que o índice 10 é esse número aqui, o índice 11 é esse outro número. E assim por diante. Se eu pegar o 2 está apontando para cá, ele vai pegar os próximos números e assim vai. Então, outra maneira de você fazer seria essa, e aí de novo, você pode fazer um for para guardar as próximas linhas da matriz, sempre olhando para a matriz anterior, só que aqui, na verdade, eu tenho que pegar matriz 0 e aqui eu tenho que pegar matriz 1. Eu sempre tenho que olhar para o anterior e somar a quantidade de colunas que eu quero deslocar. Colchete. Dentro do colchete eu posso colocar uma variável menos Tá, se você colocar dentro do colchete eu não sei, mas aqui nessa soma aqui você pode colocar menos 1. Não, porque matriz 0, aí fazer um fora. Aí eu vou botar matriz 0, aí começa com 0, aí depois eu quero 1, aí eu posso colocar dentro do parênteses. Não. Aí como é que eu faço? Não estou entendendo. É tipo, matriz 1 igual a matriz 0 mais com 1. Só que aí, como é que eu faço para sair de matriz 0 para matriz 1? Assim, ó. Só que menos 1. Ou não? Peraí, vamos lá. Você pode fazer isso aqui, né? Pode fazer isso, tá? Pode. Não tem nenhum problema. Na linha nova, o manual está fazendo o quê? Está alocando a quantidade de linhas. Do tamanho de float, que é Na linha 10. isso aqui. Na linha 10, em vez de alocar espaço para uma única linha, estou alocando um bloco maior que cabe todas as linhas da minha matriz, só que dentro de uma linha só, bem grandona. Aí nas linhas 11 e 12, o que eu estou dizendo? A próxima linha vai olhar deslocando todas as colunas da minha matriz, vai olhar a partir desse elemento aqui. A linha 2 vai olhar a partir daqui todos os elementos que estão mais deslocados para a direita. Perguntas? Bom. 6 vezes o tamanho do fluxo. Isso. Eu vou deixar esse código para vocês completarem, fazer a verificação de erro, talvez alguma correção aqui nessas linhas 11 e 12, tá? Para ver como que ele realmente funciona. E aí, a gente vai parar por aqui.